Bom, gente, só para retomar o nosso calendário de atividades do curso Teoria Social Marxiana, Crise e Luta Política, né? O nosso primeiro encontro de hoje vai ter esse tema, que vai ser facilitado pelo professor Daniel Valença. O outro encontro vai ser no dia 20 de setembro, Método em Marx. O outro vai ser dia 18 de outubro, Marxismo, Mulheres e Questão Racial. E o quarto e último encontro vai ser dia 15 de novembro, Direito e Marxismo. A gente vai disponibilizar os links e vai ter, enfim, nas nossas redes sociais também tem essa agenda de atividades, então vocês podem acompanhar por lá também. Outra indicação que nós gostaríamos de fazer para vocês que estão aqui conhecendo o grupo é sobre um livro que nós produzimos, o GEDI que produziu tanto os estudantes da graduação quanto da pós-graduação e a coordenação do grupo construíram esse livro, nosso primeiro livro, né, do grupo, que é Marxismo e América Latina. Ele está disponível na Amazon, então quem quiser adquirir e ver o nosso trabalho, é possível ter por lá. Eu coloco o link aqui embaixo. E quaisquer outras dúvidas a gente vai tirando aqui, podem falar no chat, fiquem à vontade para debater. Bom, acho que é isso. Boa formação a todos e a todas. É com você, Daniel. Boa tarde a todos e a todas. Desculpe aí o nosso contratempo com o link. Inclusive, a gente pede encarecidamente, cada uma, enfim, se tiver feito convite, chamado outras pessoas, convide para com um novo link, né? Nos ajude a mandar esse link novo que a gente acabou de enviar. Aproveitando aqui a divulgação que o Luan está fazendo, a gente combinou no grupo que quem quiser fazer a aquisição do nosso livro, a gente vai fazer uma promoção aqui para quem está participando do curso, vai sair R$ 25 mais o frete, né? Vocês vão ver que lá na Amazon o valor é um pouco diferente, e que, por óbvio, quem se apropria desse valor não é nem um grupo, nem quem escreveu, né? Gente, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. É um prazer a gente estar aqui falando uma vez mais sobre Marx e Engels. Fizemos alguns cursos, né, ano passado virtuais, talvez alguns aqui tenham participado. Eles estão disponíveis no meu perfil do YouTube, Daniel Valenca PT, eu acho. Foi Marx, Engels, Direitos Humanos, Mulheres, Questão Racial, Marxismo, Mulheres, Questão Racial e Marxismo e Mundo do Trabalho, né? Então, vez por outra, eu vou fazer alguma remissão a eles, mas eles estão todos disponíveis no YouTube. E a gente volta a fazer formação nesse estilo, desta vez com turma, né? E também com 1 ano e meio de pandemia. Então, a gente tem como fazer algumas análises do que aconteceu de lá para cá, né? Do que mudou na vida das pessoas, do que mudou no mundo, do que mudou no próprio sistema capitalista, né? Bom, antes de começar mesmo, eu queria primeiro trazer para vocês um discurso que o Engels fez quando do falecimento do Marx, né? O Engels ele viveu bem mais que o Marx. O Engels vai viver até 1895. O Marx ele falece em 1883. E aí, nesse sepultamento, ele faz esse discurso que, enfim, é épico e que deixa algumas coisas muito bem delimitadas, né? Diz ele, entre aspas, a 14 de março, 1 quarto para as 3 da tarde, o maior pensador vivo deixou de pensar. Deixado só 2 minutos apenas, ao chegar, encontramo-lo tranquilamente adormecido na sua poltrona, mas para sempre. O que o proletariado combativo europeu e americano, o que a ciência histórica perderam com a morte deste homem, não se pode de modo nenhum medir. Muito em breve se fará sentir a lacuna que a morte deste homem prodigioso deixou. Assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da natureza orgânica, descobriu Marx a lei do desenvolvimento da história humana. O simples fato, até aqui encoberto sob pululâncias ideológicas, de que os homens, antes do mais, têm primeiro que comer, beber, abrigar-se, vestir-se,
antes de poder entregar-se à política, à ciência, à arte, à religião, etc. De que, portanto, a produção dos meios de vida materiais imediatos e, com ela, o estádio de desenvolvimento econômico de um povo ou de um período de tempo, forma a base a partir da qual as instituições do Estado, as visões do direito, a arte e mesmo as representações religiosas dos homens em questão se desenvolveram e a partir da qual, portanto, tem também que ser explicadas. E não, como até agora tem acontecido, o inverso. Mas isso não basta. Marx também descobriu a lei específica do modo de produção capitalista e da sociedade burguesa por ele criada. Com a descoberta da mais-valia, fez-se aqui, de repente, luz, enquanto todas as investigações anteriores, tanto de economistas burgueses como de críticos socialistas, se perdiam na treva. Duas descobertas dessas deveriam ser suficientes para uma vida. Já é feliz aquele a quem é dado fazer apenas uma de tais descobertas. Mas em todos os domínios singulares em que Marx empreendeu uma investigação, e estes foram muitos, e de modo nenhum ele se ocupou de um modo meramente superficial, em todos, até mesmo na matemática, ele fez descobertas autônomas. Ele era, então, um homem da ciência. Mas isso não era sequer a metade do homem. A ciência era para Marx uma força historicamente motora, uma força revolucionária. Por mais pura alegria que ele pudesse ter com uma nova descoberta, em qualquer ciência teórica, cuja aplicação prática talvez ainda não se pudesse encarar, sentia uma alegria totalmente diferente quando se tratava de uma descoberta que de pronto intervinha revolucionariamente na indústria, no desenvolvimento histórico em geral. Ele seguia, assim, em pormenor, o desenvolvimento de todas as descobertas, até no domínio da eletricidade. Marx era, antes de mais nada, um revolucionário. Cooperar desta ou daquela maneira no derrubamento da sociedade capitalista e das suas instituições de Estado por ela criadas, cooperar na libertação do proletariado moderno, a quem ele, pela primeira vez, tinha dado a consciência da sua própria situação e das suas necessidades, a consciência das condições de sua emancipação, esta era a sua real vocação de vida. A luta era o seu elemento, e lutou com uma paixão, com uma tenacidade, um êxito como poucos. A primeira Gazeta Renana, em 1842, os Anais Franco-Alemães, em 44, a Gazeta Alemã, em 47, Nova Gazeta Renana, 48 e 49, o New York Tribune, em 1852 e 61. Além disso, um conjunto de brochuras de combate, o trabalho em associações de Paris, Bruxelas, Londres, até finalmente a grande Associação Internacional dos Trabalhadores, surgiu como coroamento de tudo. Verdadeiramente isso, um resultado que do seu autor poderia estar orgulhoso, mesmo que não tivesse realizado mais nada. E por isso Marx foi o homem mais odiado e mais caluniado do seu tempo. Governos, tanto absolutistas quanto republicanos, expulsaram-no. Burgueses, tanto conservadores como democratas extremos, inventaram ao desafio difamações acerca dele. Ele punha tudo isso de lado, como teias de aranha, sem lhes prestar atenção, e só respondia se houvesse a extrema necessidade. E morreu honrado, amado, chorado por milhões de companheiros operários revolucionários que vivem desde as minas da Sibéria, ao longo da Europa e América, até a Califórnia. E posso atrever-me a dizê-lo, muitos adversários ainda poderia ter, mas não tinha um só inimigo pessoal. O seu nome continuará a viver pelos séculos e a sua obra também. Bom, esse texto, gente, foi, na verdade, a fala do Engels, né, no momento do sepultamento de Marx, e ele traz alguns pontos muito interessantes. Né? O primeiro, de como Marx fez descobertas nas ciências sociais que poderiam ser equivalentes às descobertas desse mesmo período histórico nas ciências naturais. O segundo, de como se foi Engels que apresentou a Marx o proletariado. Marx, ele estava lá com seus 23, 24 anos, filosofando sobre a realidade burguesa, especialmente prussiana, e é Engels quem vai realmente perceber que tem uma classe nascente, é ele quem vai dizer que Marx vai destrinchar
o papel, o significado desta classe, né? E, por fim, essa contribuição que ele diz que vai ficar para a história, e realmente a gente vai olhar aqui alguns, né, vou debater um pouco aqui sobre o que é a teoria social marxiana, para no finalzinho a gente se debruçar sobre a pandemia, e a gente vai ver como ela continua mais do que atual. Bom, eu vou fazer uma explanação, mas fique à vontade, né, para perguntar, para questionar, para comentar. Vocês podem, inclusive, fazer comentários aqui no chat também, ou então levantar a mão para poder falar. Inclusive, se já tiverem algo sobre a própria, né, o próprio depoimento do Engels, fique à vontade também. E a gente vai, ao longo, né, da exposição, fazendo uma fala conversada, uma fala dialogada, o que também não implica que no final da nossa atividade a gente não tenha um momento para perguntas e comentários, né? Como a gente começou com um pouquinho de atraso, pode ser que a gente passe também um pouquinho das 18 horas, tudo bem? Eu queria só fazer, uma vez mais, uma solicitação para quem estiver com as senhas do GDIC, conferir lá nas redes se tem alguém sem o link, e para quem tiver enviado o convite a amigos e amigas, conferir se essa pessoa olhou o e-mail e pegou o link certo, né? A gente está com 109 inscritos, estamos com 50 pessoas aqui, então, com certeza, tem uma parcela que não tem como participar de todos os encontros, mas tem uma parcela que acabou não acessando o link correto. Tudo bem? Vamos começar? Então, vamos lá. Gente, eu vou falar, na verdade, de Marx e Engels, porque apesar deste discurso de Engels, em que ele diz, né, que Marx é o primeiro violino, que o papel dele é um papel secundário, um só existiu com o outro, né? Eles formaram uma dupla. Ao contrário da maioria dos intelectuais na história, neste caso, eles literalmente trabalharam de forma conjunta, né? Engels diz que Marx só respondia quando era o caso, mas entre eles havia um acordo para que as polêmicas fossem respondidas por Engels. Muitas vezes eram assinadas por Marx, mas quem escrevia a resposta era Engels, já que neste acordo competiu a Marx estudar o capitalismo, né? Estudar como funciona o modo de produção capitalista. Bom, Marx e Engels, eles vão nascer na Alemanha, né? Na época era a Prússia, Marx em 1818, Engels em 1820. Eles vão compor, isto que eu já adiantei aqui, a dupla mais genial que já teve a serviço das classes trabalhadoras. Eles vão ter uma militância política, mas, antes de mais nada, vão constituir uma teoria social da revolução. Ou seja, se havia uma ciência sendo erguida na sociedade burguesa em construção, eles vão erguer uma ciência da classe trabalhadora. Eles vão opor àquela ciência que estava sendo erguida pela burguesia, uma ciência de trabalhadores. E que, como boa dialética, se apropria da ciência burguesa, mas vai além, inclusive negando essa ciência burguesa, né? Eles vão vivenciar um momento histórico que é o da Revolução Industrial, é um momento em que a sociabilidade burguesa ela triunfa, né? As últimas revoluções burguesas eles vão visualizá-las, eles vão, por exemplo, presenciar a luta de classes na França, que começa em 1789, né? O período das grandes revoluções, e termina só em 1871. Em 1789, quem é derrotado é a nobreza. Em 1871, na Comuna de Paris, a derrota acaba caindo, né, no colo da classe trabalhadora, que tem mais de 30 mil pessoas assassinadas pela burguesia francesa e pelo exército prussiano. E se eles vivenciaram esse momento histórico da consolidação do capitalismo, a obra que eles deixaram, ela permanece de pé. De lá para cá, a gente tem momentos de maior aceitação do marxismo, tem momentos de crise do marxismo, do que a gente chama de defensiva estratégica da luta pelo socialismo, e estamos nesse momento, estamos em um século, o século XXI, que por enquanto não tivemos nenhuma revolução socialista ainda, ao contrário do século XIX, que já tinha eclodido a Revolução Russa em 1917, né?
Mas o marxismo ele tem desde que nasceu, essa característica, né, de ter momentos de recuo e momentos de avanço. Na nossa opinião, enquanto houver uma sociedade cindida em classes, necessariamente o marxismo não morrerá. Então, desde aqui, a gente já adianta que a gente parte de uma perspectiva do marxismo, em que nós temos uma ortodoxia no método, ou seja, categorias centrais e quais são as ferramentas de análise para nós não abdicamos, como, por exemplo, o trabalho, a classe, luta de classe. Por outro lado, a vida e a própria teoria, consequentemente, estão em movimento, né? Estão sendo transformados ao redor do tempo. Mas é possível, a partir do método materialista histórico dialético, compreender essas transformações, né? Notem que, na verdade, eles nunca utilizaram essa expressão, método materialista histórico dialético, mas nós o utilizamos, nós marxistas, aqueles que seguem, né, a teoria social marxiana, ou seja, o que produziu Marx, o que produziu Engels, nós reivindicamos essa expressão para dizer que, neste método, a gente parte da totalidade, a gente parte da dialética, da história e da materialidade. A gente vai votar isso daqui lá na frente, né? Bom, notem também que o que eles produziram até agora não está totalmente publicado. Percebam que o próprio Capital, Marx queria publicar 4 tomos, consegue em vida publicar só um, depois tem outros 2 que Engels termina a redação. O primeiro, inclusive, Marx publica, tem acesso a uma versão em francês, diverge da tradução, né, e acha que tem pontos que podem ser mais elucidados, e escreve uma nova redação, desta vez em francês, que é a que vai posteriormente servir de tradução e é a que a gente lê, né, até a atualidade. Os outros 2 vão ser Engels, que vai terminar a redação, e havia uma proposta de um livro 4, mas Marx, por óbvio, não conseguiu encaminhá-lo, né? Ainda no século IX, competiu a Engels fazer essa tarefa de recuperar essas obras e publicações de Marx, depois Kautsky, depois Bernstein, e no século XX houve 2 grandes experiências, né, chamada Mega, de tentativa de publicação de toda a obra marxiana, né, o que produziu Marx e o que produziu Engels. Para nós aqui, a nossa sugestão é que vocês tentem ler também do original. A gente tende a ler muitos marxistas, né? Inclusive, é muito comum em trabalho de TCC, dissertação, até tese, né? As pessoas falarem de Marx, mas quando vão citar, estão citando intérpretes de Marx, né? Então, na verdade, estão citando os intérpretes e não o que Marx e Engels realmente produziram, né? A nossa sugestão é o oposto. Para além dos intérpretes, é fundamental ler o que eles construíram, mesmo que cada uma se organize para fazer isso ao longo de meses, ao longo de anos, enfim, um projeto, né, de vida, de década, etc, etc. Outra sugestão também é que, principalmente as publicações da Expressão Popular, que é uma editora vinculada ao MST, que tem livros muito baratos, e as da Boitempo, que é uma editora situada no campo da crítica, né? Então produz muito sobre marxismo e também de teoria crítica em geral. Elas têm prefácios, elementos pré-textuais e pós-textuais que ajudam muito a nos situar no contexto e assim a gente não ficar perdido. Tudo bem? Bom, gente, entrando então na teoria social marxiana em si. Notem que, enfim, a gente poderia ter um curso sobre isso, né? Então, esse momento a gente vai só fazer uma exposição. Alguns aqui inclusive, já participaram de alguns debates sobre isso, mas que digamos que aqui está o núcleo duro do que nós consideramos ser a teoria social marxiana. Ou seja, essa dupla ela vai beber de 3 grandes correntes filosóficas. É a filosofia clássica alemã, é a economia política inglesa e é o socialismo francês, né? Notem que o socialismo francês seria aquilo que nós denominamos de socialismo utópico, mas não só eles, por óbvio, mas aquele conjunto de pessoas que vê
a destruição provocada pelo capitalismo e constrói uma crítica a essa destruição, mas percebam que essa crítica não explica como funciona o capitalismo e menos ainda como é possível superá-lo. A economia política inglesa, principalmente Marx, após a derrota dos trabalhadores na tentativa de Revolução Francesa de 1848, a primeira vez que a classe trabalhadora se levantou e pegou em armas, né? Ele vai se dedicar a estudar economia política. Então, o que ele pensa? Bom, o modo de produção, e especialmente capitalismo, ele tem condições objetivas de ser derrubado quando ele está em crise, né? Se no momento de crise a classe trabalhadora não conseguiu derrubá-lo, então, para as próximas décadas, eu vou me dedicar a compreender o seu funcionamento, porque não vai vir um momento revolucionário. Então, eu vou aproveitar esse período histórico para me aprofundar no estudo e na resposta à sociabilidade burguesa, e é isso que ele faz, especialmente a partir da derrota de 1848, né? E a filosofia clássica alemã, porque todo esse pessoal da Alemanha, da Prússia, bebia, né? Em Hegel, bebia, enfim, era um país que, como não tinha força no desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, não tinha uma classe burguesa forte que irradiasse os seus ideais, como não tinha força na luta política, não tinha classe burguesa como a francesa, que fazia uma revolução, né? Revolução que, inclusive, derrubava a Bastilha. Então, não tinha nem uma classe burguesa que desenvolvia as forças produtivas e nem uma classe burguesa que realizava a luta política. Então, nesse espaço, tomava corpo uma perspectiva de interpretação, né? De concentrar a luta política no processo de conhecimento, que, na verdade, é algo que o tempo todo acaba sendo reivindicado na nossa realidade. Quando a gente vê o debate sobre as epistemologias do Sul, sobre decolonialidade, é como se o conflito principal estivesse não na luta de classe, mas sim nos processos de conhecimento. Então, digamos que o início da formação dessa dupla há uma influência fortíssima, né, da filosofia clássica alemã, e de onde eles vão beber a dialética e traduzi-la para uma perspectiva dos trabalhadores, né? Bom, um outro ponto importante é que nós não devemos pensar em Marx e Engels como filósofos, como sociólogos, como economistas, ao contrário, eles negam essa especialização da ciência burguesa e constroem uma ideia de totalidade. Então, a sociabilidade burguesa ela é vista na sua totalidade. O direito não é algo hermético, isolado em seus pressupostos, como nós vemos, em regra, nos bancos dos cursos de direito. Mas, ao contrário, é uma superestrutura que está vinculada a relações sociais de produção, né? E vice-versa. Bom, e eles vão compreender que esta sociabilidade ela tem que ser derrubada. Não há outro caminho senão derrubar esse modo de produção, assim como o escravismo foi derrubado, assim como o feudalismo foi derrubado, o capitalismo também teria que ser derrubado, pois na sua essência, na sua gênese, está o seu fundamento é justamente a exploração do ser humano pelo outro ser humano. Então, para esse primeiro momento aqui, a gente poderia dizer, então, que a obra marxiana ela vai ter esses três grandes pontos. O método dialético, que, inclusive, próximo momento nosso aqui de fala, próximo encontro será sobre o método com o professor Yama Lopes, né, da UFCG, mas também a teoria do valor-trabalho e a perspectiva de revolução. Não faz sentido algum estudarmos marxismo se não for para a superação desta sociedade que nós estamos vendo, né, janela fora nesse momento. Posso continuar? Estou tranquilo? Tranquilo, Daniel. Perfeito. Vou seguir então, certo? Repita, Daniel, licença, repita só os três últimos que você citou aí. Claro. O método dialético.
Primeiro, o método dialético, que, por sinal, não, porque realmente é difícil dizer o que é mais importante aqui, mas o método dialético, né, a dialética marxiana, vai ser a ferramenta de interpretação do mundo. Então, as coisas não se interpretam mais a partir do espiritual, do transcendental, mas a partir do concreto, do material e dos conflitos realmente existentes. E a partir desses conflitos que há um movimento. E a partir do movimento, há a possibilidade de transformação. Quando nós vemos isso na história, a gente vê o mundo se transformando. Não por questões ou em função de vontades divinas, em função de avanço de conhecimento, em função de mudança de valores, mas especialmente em função da mudança de como as pessoas sobrevivem e se reproduzem. O segundo, teoria do valor-trabalho, e aí nós falamos da economia política inglesa, então eles não vão, e aí isso daí é muito forte em Marx e Engels, eles o tempo todo dizem que não inventam as coisas do nada, mas que eles acumulam toda uma construção teórica da humanidade, né? E a veem a partir de lentes da classe trabalhadora. Então, a teoria do valor-trabalho, eles vão ver que, na verdade, a produção capitalista se fundamenta na mais-valia, na exploração da força de trabalho. E a última, né, o último grande ponto é a perspectiva, o horizonte da revolução. Ou seja, se usa o método para entender como as pessoas produzem, se reproduzem, e se faz uma revolução para alterar como as pessoas produzem e se reproduzem. Então, esses três grandes pontos, que está lá num livrinho do Lenin, inclusive, né, As Três Fontes, um livrinho que é assim, bem de agitação, que ele escreveu para a classe trabalhadora russa, um livro de agitação política, um livro estilo um manualzinho, pequenininho, curto, bem leve, chamado As Três Fontes, né, e que ele vai beber disso daqui. Note que essas três fontes, elas dialogam o método dialético com a filosofia alemã, a teoria do valor-trabalho com a economia política inglesa e a perspectiva de revolução com o socialismo francês, né? Então, dessas três fontes, eles traduzem para essas três perspectivas. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Bom, o método dialético eu vou falar aqui rapidamente, mas nosso companheiro Yama vai abordar no próximo encontro, né? O importante é que Marx e Engels eles vão inverter a dialética hegeliana. Tem um dos prefácios no livro do Capital que tem um trecho muito legal sobre isso, né? Mas vejam, se em Hegel o espírito, a essência, a origem da realidade, né, vem das ideias, em Marx e Engels é justamente o oposto, né? O que Marx diz nesse prefácio? Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob o nome de ideia, chega mesmo a transformar em um sujeito autônomo, é o demiurgo do processo efetivo, o qual constitui apenas a manifestação externa do primeiro, ou seja, é o pensamento que produz a realidade. Para mim, ao contrário, o ideal, o pensamento, não é mais do que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede, em absoluto, que ele tenha sido o primeiro a expor, de modo amplo e consciente, suas formas gerais de movimento. Nele, ela se encontra de cabeça para baixo. É preciso desvirá-la, a fim de descobrir o cerne racional dentro do invólucro místico. Em sua forma mistificada, a dialética esteve em moda na Alemanha porque parecia glorificar o existente. Em sua configuração racional, ou seja, na perspectiva marxiana, ela constitui um escândalo e um horror para a burguesia e seus porta-vozes doutrinários, uma vez que, na compreensão do existente, inclui, ao mesmo tempo, a sua negação e o seu necessário perecimento.
ou seja, se compreende como as coisas realmente existem para negá-las, destruí-las e fazê-las perecer. Voltando. Além disso, apreende toda a forma desenvolvida no fluxo do movimento, portanto, incluindo o seu lado transitório, porque não se deixa intimidar por nada e é, na essência, crítica e revolucionária. Veja, quando ele fala do lado transitório, ele está dizendo que, compreendendo a realidade a partir da dialética materialista e histórica, né, a gente vai perceber que as formas econômicas e as formas políticas, elas são formas históricas. Não é que elas sempre existiram ou que nós estamos no estágio mais avançado de tais formas. Ao contrário, nós estamos em um momento da humanidade em que elas aparentam ser perenes, como no feudalismo, as pessoas trabalhavam na corvéia e achavam que aquilo dali era algo que duraria para o resto da eternidade. Imagine, por exemplo, o nosso conceito de democracia atual, que é uma democracia que tem um recorte de classe, é uma democracia burguesa, a gente pode chamar de liberal representativa, mas é uma democracia erguida pela classe burguesa e que propõe eleições livres, periódicas, liberdade de organização, alternância de poder. Vejam, esse é um conjunto de elementos que não tem nada a ver com a democracia na Grécia, quando surgiu o debate sobre democracia. E também não terá nada a ver com a democracia em um país socialista, porque essas são características da democracia burguesa, e que, inclusive, elas só sustentam uma democracia burguesa se a burguesia estiver no poder. Todas as vezes em que classes trabalhadoras chegam ao governo, a ideia, o ideário de alternância do poder desaparece. Você tem um golpe de Estado em 2016, você tem um golpe de Estado em 64, você tem um golpe de Estado na Bolívia em 2019, você tem a tentativa de golpe de Estado contra o Pedro Castilho agora, em 2021. Ou seja, você tem, na verdade, um conjunto de formas que são formas históricas, que não são formas, digamos, uma razão universal, digamos, a maior evolução que houve e que, a partir de agora, a democracia é só isso. Não. Na verdade, este é o padrão de democracia em determinado momento histórico e que está em crise, tanto que, em regra, em países onde o voto não é obrigatório, a porcentagem de votantes tem sido de 60%, 50%, etc, etc, etc. Ou seja, eles vão dizer que, se formas econômicas e políticas elas são históricas, elas não derivam do processo de conhecimento, não derivam da ação divina, não são coisas inerentes ao ser humano, direitos humanos porque é inerente ao ser humano, né? Então, a consequência disto é que nós não estamos no último estágio da humanidade, nós estamos em um determinado momento da humanidade, que esse determinado momento pode aparentar ser permanente, mas ele é, antes de mais nada, transitório. Quando menos se espera, de hora para outra, você vê o exército dos Estados Unidos fugindo do Afeganistão e os talibãs voltando a ter o controle do país após 20 anos, quando, há poucos meses atrás, para quem não estava acompanhando a situação, isto era algo que nunca voltaria a acontecer. Bom, e como é que eles vão ver esse funcionamento dessa sociabilidade burguesa, de como que a sociabilidade burguesa se materializa, né? Eles vão estudar a economia política inglesa e vão chegar à conclusão de que o ato ontológico fundamental do ser humano é a capacidade de realizar trabalho. O ser humano, quando ele realiza trabalho, ele altera a natureza, ele altera a si próprio, ele produz bens socialmente úteis para a sua reprodução social, e ao longo da história, isso vai conformando avanços na humanidade. Percebam que, numa economia burguesa, o trabalho é outra coisa totalmente diferente. O trabalho é um trabalho alienado, né? E em vários aspectos. Tem um aspecto de que há alienação do produto do trabalho, né? O velho poema do trabalhador
da construção civil, que constrói o prédio e para ele apenas olha o resto da vida. Tem a alienação do processo do trabalho, ou seja, o ser humano ele é estranhado do seu próprio processo de trabalho. Tem um livrozinho do Hobsbawm, Mundos do Trabalho, que é muito legal, que ele mostra como a classe de trabalhadores sapateiros, quando vem o advento da industrialização na Inglaterra, ela passa a ser estranhada em relação ao seu trabalho, ou seja, não domina mais a produção do sapato, não conversa mais com as pessoas, não tem mais o controle da produção, simplesmente vai lá e coloca o cadastro, enquanto que o outro faz o acabamento, etc, etc. E o homem não se reconhece na relação com os outros homens. Ao contrário, né? O homem ele se transforma num inimigo do outro homem, porque ele está, antes de mais nada, lutando pela sua sobrevivência, né? Então, a gente vai ter uma perspectiva de alienação do gênero humano. Percebam que, a partir da lei, né, da mais-valia, ou seja, essa lei geral do capital, Marx e Engels eles vão ver leis gerais do capital como tendências do capitalismo. Então, a partir dessa perspectiva de mais-valia, que quer dizer que o patrão ele vai pagar por força de trabalho, vai pagar por matéria-prima e vai pagar por meio de produção, mas a riqueza que esses três elementos vão criar é uma riqueza superior ao que ele investiu. Então, percebam, não quer dizer apenas que o trabalhador trabalha 10 horas e dessas 10 recebe um salário proporcional a 4 e 6 horas fica com o patrão. Se fosse, poderia até admitir que, bom, então se for isso, a gente mudando de 4 para 8 horas, ficando só 2 para o patrão, a gente estaria numa sociedade justa, né? Não se trata disto. Se trata que a força de trabalho do ser humano em contato com o meio de produção, ela gera uma riqueza superior à inicialmente investida. Quando a gente olha isso do ponto de vista histórico, a gente vai perceber que a produção de valor vai cada vez mais ser independente daquele investimento inicial. Vai cada vez mais autorreproduzir-se nesse mecanismo de exploração da mais-valia, né? O que ele vai dizer a partir desta lei da mais-valia? Que o fundamento da sociedade capitalista é essa exploração da força de trabalho e que ela possibilita um revolucionamento das forças produtivas. Ela faz com que, em 200 anos, a gente tenha um mundo totalmente diferente dos milhões anteriores. Enquanto que, na Idade Média ou na Idade Antiga, foram séculos e as coisas não saíam do lugar, ou pelo menos aparentavam não sair do lugar. E aí, notem, nós temos, então, um desenvolvimento de forças produtivas extraordinário. E a consequência é, cada vez mais, trabalhadores sendo substituídos por máquinas, ou seja, trabalho vivo sendo substituído por trabalho morto. E aí nós temos uma outra tendência do capitalismo. Muita coisa se produz, mas praticamente nada se consegue consumir, porque as pessoas, enfim, não trabalham, né? E aí tem o que nós chamamos de crise de sobreacumulação. Nós temos crises recorrentes no sistema capitalista. Uma outra lei é a da expansibilidade limitada. Ou seja, o capitalismo, enquanto ele existir, ele vai se expandir para o quinto dos infernos. Ele não para, né? Ele, se for necessário, levar o ópio para a China, para a Índia, se for necessário colonização nas Américas, se for necessário novas colonizações no século XX, o que for necessário será feito. Ocupações em defesa de direitos humanos, né? Na verdade, é um sistema que ele precisa se expandir, né? Porque senão ele entra em crise em função de tudo isso que eu falei. E ao ter essa expansão ilimitada, ele é um sistema que tende à concentração de capital, pessoas cada vez mais ricas, enquanto que a massa de trabalhadores cada vez em condições de maior penúria, e aprofunda essa contradição entre as verdadeiras necessidades humanas e as necessidades de uma minoria, né? Para vocês terem ideia, essa semana agora, a Forbes divulgou uma outra lista dos super ricos, aquelas pessoas que elas detêm uma riqueza
tão profunda que a gente até se atrapalha na hora de somar os zeros, né? O que acontece? Mesmo com a pandemia, a gente perdendo, só no Brasil, praticamente 600 mil pessoas, perdendo nossos parentes, nossos amigos, perdendo trabalhadores, perdendo intelectuais, perdendo músicos, perdendo, enfim, muito do que o melhor a humanidade produz, mas em 2021 o Brasil consta com 315 bilionários. Para vocês terem ideia, em 2010 o número de bilionários era de 18 pessoas. E aí alguém poderia pensar, bom, o capitalismo ele é selvagem no Brasil, é possível ter um capitalismo em que as pessoas não fiquem em fila para pegar osso de boi em um estado que, teoricamente, é o exemplo do agronegócio. Ou seja, haveria um capitalismo humanizável no mundo afora. Se a gente pega a mesma Forbes e analisa os seus dados em âmbito do mundo, a gente vai ver que em 2010, o mexicano Carlos Slim era a pessoa mais rica do mundo. Ele tinha 53 bilhões de dólares. Em 2015, a pessoa mais rica era Bill Gates, com 79 bilhões de dólares. Essa lista de 2015 incluía 1.826 bilionários e uma fortuna nas mãos dessas 1.826 pessoas, equivalente a 7 trilhões de dólares. Vejam só o que estamos falando. Eu não sei nem como é que junta essa ruma de zero. Em 2021, passados 6 anos, com uma pandemia no meio do caminho, a pessoa mais rica do mundo é o cara da Amazon, Jeff Bezos, algo assim, não sei pronunciar, e tem uma fortuna estimada em 185 bilhões de dólares. Vejam, em 2010, o mais rico tinha 53, em 2015, 79, em 2021, 185 bilhões. O número de bilionários, que antes, em 2010, era de 1.826, está em 2.755. A fortuna dessas pessoas, em 2010, era 7 trilhões, a fortuna apenas dos bilionários, em 2021, chega a 13 trilhões de dólares. O que quer dizer isso? Enquanto a gente segue refém desse vírus, matando gente a esmo por todo canto, estando preso em casa sem poder fazer nada por meses, o capitalismo segue o seu funcionamento normal. Ele segue se expandindo e controlando, concentrando capitais de maneira ilimitada. Nós estamos falando de crise, mas vejam que crise aqui é o normal. Crise para o capitalismo não é quando algo está fora da curva. É algo que se repete, pois é uma oportunidade para que bilionários engulam milionários, ricos, classe média, especialmente trabalhadores, e fiquem ainda mais ricos. Né? Vejam, uma pandemia dessa, se a gente quisesse realmente enfrentar o vírus, e vejam, nós somos seres humanos, era para ter uma distância enorme de um vírus para um ser humano no século XXI, nós precisaríamos promover um isolamento social, precisaríamos, como consequência do isolamento, interromper a cadeia reprodutiva do capital. Ou seja, para salvar vidas, era necessário interromper a produção e a reprodução do capital. E notem que isso chegou a acontecer, mas em países socialistas, na China, Vietnã, Cuba. Se nós pegarmos que a China morreu menos de 5 mil pessoas, tendo eles sido pegos de surpresa pela pandemia, a gente vai compreender o genocídio que é o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui no Brasil. Percebam que no início da pandemia a gente teve que ouvir uma série de coisas, que o vírus era democrático, que ele pegava todo mundo, independente de classe, de raça, de país, de região do mundo. A gente escutou que o vírus faria as pessoas mudarem de hábito, que as pessoas ficariam mais solidárias.
que o vírus faria com que nós melhorássemos nosso consumo, circulássemos menos de automóvel. Mas fica a pergunta: como poderíamos superar os males desta sociedade sem superar as relações de produção desta sociedade? Porque percebam, essas condições do capitalismo elas são permanentes: exploração, miséria, fome, desigualdade. A pandemia só faz deixá-las mais a nu, né? Mais horripilantes. E notem que, ao fundo de tudo isso, está a perspectiva de um textinho que tem Marx, lá com os 23 anos dele, chamado Questão Judaica, em que ele diz que a Revolução Burguesa Francesa gerou um ser humano cindido em dois: o homem, que é considerado igual perante o Estado, o homem de direitos humanos, fraternidade, etc., etc., e o homem da sociedade civil, o homem que tem na sua liberdade individual o eixo das coisas e com a qual ele opõe aos demais da sua espécie. Marx diz que as revoluções burguesas vão gerar um ser humano que vão ser mônadas isoladas, né? Ou seja, esse ser social que desenvolve não só o trabalho, mas desenvolve o seu conhecimento, sua cultura, sua arte, tudo em sociedade. Antes de mais nada, ele vai estar em conflito com o resto dos seus semelhantes, né? Ou seja, há uma propriedade privada dos meios de produção que ela, sim, é anterior a tudo e a todos neste modelo de sociedade, não em todos os modelos de sociedade. Enquanto essa perspectiva não for superada, necessariamente nós ficaremos reféns, inclusive, de vírus, que poderiam ser controlados se a nossa sociabilidade fosse outra. E, para concluir, é por isso, então, que é fundamental na teoria social marxiana a ideia de que a compreensão dessa sociabilidade ela existe para transformá-la radicalmente. Ela existe para revolucioná-la, para construir uma nova sociabilidade que não se funde, não se paute na exploração do próximo, né? E é por isto que eles vão defender ao longo da vida deles que o caminho para isto não é apenas educação, não é apenas valores, não é religião, é a tomada do poder político e destruição desse poder político, cujo seu papel hoje é possibilitar a produção e reprodução ampliada do capital. Ou seja, o Estado como ele existe hoje não é de maneira nenhuma algo que busque o bem comum. É, antes de mais nada, uma organização política para manter a sociedade funcionando como está, ou seja, manter uma sociedade pautada e fundada na exploração das amplas maiorias. Bom, cheguei aqui às 17 horas, era o meu período limite aqui que eu estava imaginando falar. Vamos para o debate, para as perguntas. Espero que tenha sido compreensível. Bom, pessoal, quem tiver dúvidas, comentários, pode se inscrever tanto no chat quanto levantar a mãozinha, que aí a gente vai organizando as falas. Pode ficar à vontade, pessoal. Pode falar, Eliane. Ela escreveu no chat, Daniel. Deixa eu pensar aqui. Eliane me pergunta se o senhor está no céu, pelo amor de Deus. Tem alguma indicação de leitura para entender o avanço do capitalismo? Como aparato jurídico do Estado burguês, desculpa não, contribui com essa expansão. Veja, Eliane, eu acho que um dos autores que se debruça sobre isto, né, na atualidade, é o David Harvey.
Ele tem alguns livros que ele vai falar sobre os avanços do capitalismo neste século XX para XXI, né? Em relação ao aparato jurídico burguês contribuindo para essa expansão, note que em Marx e Engels é justamente esse direito burguês que permite a existência da relação social capitalista. Note, até o capitalismo, como camponês na Idade Média, como servo, como escravo da Idade Antiga, o outro lado da relação social de produção detinha a totalidade da propriedade sobre o ser humano, né? Não só na esfera econômica, mas em todas as esferas. O que acontece? A partir do momento em que surge a subjetividade jurídica, que todos e todas são considerados iguais perante o Estado, você vai ter uma novidade em que aquele que explora economicamente o outro não o explora nos outros campos. Mas quando a gente traduz isso, nós vamos ver que o trabalhador da atualidade ele sofre uma exploração de um âmbito tão semelhante quanto da antiguidade ou da Idade Média. Se as pessoas estão em fila para pegar osso de boi, se você tem de 200 milhões de brasileiros, 111 em segurança alimentar, então é sinal de que essa subjetividade jurídica ela existe para permitir a desigualdade, para permitir a exploração. Vamos ver um exemplo. Se nós pegarmos a Constituição de 88, que foi uma vitória, na verdade, da centro-direita, não foi uma vitória da esquerda, das classes trabalhadoras, né? E que de 90 para cá ela foi totalmente esquartejada pelas elites do país, percebam que nós conseguimos, salvo engano, em 2000, adicionar uma emenda à Constituição garantindo o direito à moradia. No grupo, né, que eu faço parte, enfim, eu sou militante político também, partidário, e no grupo que eu faço parte temos advogados, né? E esses advogados acompanham movimentos sem teto. Notem que, apesar de estar previsto o direito à moradia lá na Constituição, de 50 ocupações no movimento sem teto, provavelmente o judiciário vai reconhecer o direito dessas pessoas continuarem em um lugar que não tem nada, tem apenas um teto, a 2 ocupações, 3 ocupações, de 50. Agora eu pergunto a vocês, qual é a pessoa que vai comprar uma casa financiada e vai deixar de pagar mensalmente a sua. Me fugiu o nome, alguém me lembra, por favor. Parcela mensal. Oi? Oi, Prestação. Francisco. Isso, a prestação. Agora, quando as pessoas vão comprar sua casa financiada e tal, através de um banco, e deixa de pagar a prestação, o que é que vai acontecer? Vai valer o seu direito à moradia ou vai valer o direito de propriedade do banco? Percebe? Ou seja, ao final e ao cabo, a subjetividade jurídica, que é uma conquista, porque, vamos combinar, é melhor nós sermos pelo menos considerados iguais perante o Estado do que sermos servos, escravos, etc. A gente tem condições de luta melhores do que se teve no passado, mas percebamos que a subjetividade jurídica, o sujeito de direitos, se não for visto nessa perspectiva, é uma idealização. No mundo concreto, essa igualdade perante o direito, perante o Estado, ela apenas possibilita a compra e venda da força de trabalho e a feitura de contratos. E quem não cumpriu o contrato, meu amigo, perdeu o bem. Perdeu o bem. Agora, aquilo que a gente luta, que está na Constituição, um salário mínimo que preveja educação, saúde. Faz 3, 4 anos que o salário mínimo não é reajustado.
Veja, e pela primeira vez na história do país, passou um interregno de 13 anos sendo reajustado por PIB mais inflação. Se nós passássemos mais 20 anos daquele jeito, lá para 2030, 40, a gente ia ter um salário mínimo que pelo menos ia dar para a pessoa, não seria o que está previsto na Constituição, mas seria algo muito diferente da atualidade. Você estaria de 30, 40 anos naquele ritmo. E o que aconteceu? Por que aconteceu? Porque, ao final, no final das contas, o salário mínimo é aquela remuneração necessária para que a classe trabalhadora continue viva. E na sociedade brasileira, para as elites brasileiras, essa classe trabalhadora ela não tem que estar na universidade, não tem que estar no IFRN. Vocês estão vendo aí o que eles estão dizendo, né? Que a universidade é para poucos, que não sei o quê, que não sei o quê. Essa classe trabalhadora não tem que ter casa própria, não tem que estar em avião, consequentemente, os custos de reprodução dessa classe trabalhadora são muito baixos. Basta ela estar na fila para pegar o diacho do osso do boi. Então, por que o salário mínimo vai ser reajustado? Porque na Constituição se prevê um direito à cultura, isso inexiste no mundo real. Aí entra a dialética marxiana. Ou seja, se eu for numa dialética hegeliana, eu vou compreender que a história da humanidade após as revoluções burguesas é de construção de dimensões e gerações de direitos humanos. E que hoje ela prevê o direito à paz, prevê o direito ao meio ambiente equilibrado. Vai lá ver no Afeganistão a paz qual foi. Os caras fugiram, ainda fugiram, os aliados deles lá tendo que se pendurar em trem de pouso para conseguir fugir, caindo de avião. Essa é a paz, 20 anos de ocupação. Então percebamos como essa seria uma interpretação idealista. Em Marx e Engels, a gente inverte, a gente vem para o mundo real, o mundo em que conflitos estão em jogo e existem, pelo menos enquanto houver classes, interesses opostos e em conflito. E são esses interesses que movimentam as coisas, não o oposto. Vocês acham que, por exemplo, a FEBRABAN, a Fiesp, a CNI, até agora não fizeram um manifesto pelo impeachment? Por quê? Porque eles concordam que não é bom ter vacina? Porque eles concordam que não se deve usar máscara? Não, não fizeram porque os lucros das classes proprietárias brasileiras estão muito maiores em função do ataque aos direitos das classes trabalhadoras. Muito maiores. Oi, Luciano. Bom, eu tenho uma pergunta. Primeiramente, boa tarde, e é um prazer participar do grupo de estudos. Tenho uma pergunta ao professor, já indo nessa linha de pensamento do Estado burguês, da crítica ao Estado burguês. Como é que fica a questão das políticas públicas? Funciona ou é só enxugar gelo nesse Estado? Gente, eu deixei aqui o meu contato. Seja para quem, porventura, quiser adquirir o livro, fala comigo que a gente providencia, seja para quem quiser participar de maneira orgânica do GEDIC, né? A gente, enfim, vai ser um semestre virtual, então quem não tiver na UFESA pode participar do mesmo jeito, é só acessar o link. Além dessas 4 formações que nós vamos ter, a gente está tendo formações internas, e aí tem leitura prévia de livros de Marx e Engels, né? Também são 4 encontros e debate só entre nós internamente. E também um grupo, dentro desse grupo, está em uma pesquisa sobre o processo constituinte chileno. E também tem uma ação de extensão chamada Desconstruindo Amélias, mas esse aí já está em andamento há muito tempo, então não sei se ainda tem como ter mais entradas, né? Eu vou responder a pergunta de Luciano e deixa eu só conferir aqui o que está no chat, porque aí no que tiver de aproximação eu puxo, certo? Melissa diz, Fiesp está com a carta pela paz entre os poderes engatilhada, mas não soltou por não haver consenso, pois os setores grandes empresários ainda apoiam o governo. Pois é, Melissa, aí veja, paz entre os poderes não quer dizer impeachment de um genocida, tudo bem? Então, veja, vai ter uma carta de paz entre os poderes, que é o que está previsto na Constituição, não há consenso entre eles. Veja só o nível, né?
Melissa pergunta, aqueles que pautam seus estudos na teoria social marxiana, marxista, parece ser minoria, muitas vezes nos deparamos com professores e bancos de avaliação que têm uma perspectiva oposta, muito influenciado pelo positivismo. Há um conflito de perspectiva totalidade marxista, fragmentalidade tão comum no período atual. Como enfrentar essa limitação? Certo. Melissa, vou responder logo a sua, porque é muito específica. Em resumo, eu, por exemplo, tento compor bancas, seja dos meus orientandas do mestrado, seja de graduandos e graduandas de graduação. Eu tento compor essas bancas com pessoas que têm afinidade teórica, né? Se não são marxistas, pelo menos que sejam do campo da teoria crítica, que, né, não necessariamente sejam marxistas, mas tem algum nível de aproximação. Ou então que pelo menos tenham, como eu poderia dizer, lisura profissional, né? Por exemplo, se eu sou convidado para estar numa banca de um professor liberal e de um aluno liberal, eu tenho que fazer uma avaliação deste trabalho a partir dos pressupostos liberais, e não necessariamente a partir dos meus pressupostos, né? Então, tem que haver aí também uma certa coerência acadêmica, uma certa boa-fé acadêmica. Fernando pergunta, o capitalismo seria o melhor sistema para a sociedade pós-moderna para alimentar o egoísmo e o eu e diminuir a solidariedade entre as pessoas, dito os exemplos da pandemia? João Ramos, foi enganado pelo fuso horário, sem problema. Ainda dá tempo, Ramos, pelo menos fazer umas perguntas. Melissa coloca, quietem para a bolsa não subir. Exatamente. Não cair, né, nesse caso. Vamos lá. Em relação à pergunta de Luciano e essa última pergunta do Fernando. Percebam que, assim, não existe uma coisa que é pré-pensada, né? Como que surge o capitalismo? Você tem o desenvolvimento de forças produtivas que entram em contradição com aquela realidade feudal. Naquele livrinho do Marx, Crítica à Economia Política, tem um prefácio. Ele vai falar justamente desses momentos de transição entre modos de produção. Ele vai dizer o quê? O desenvolvimento de forças produtivas faz com que haja uma contradição entre como as pessoas agora estão produzindo para sobreviver e se reproduzir, com como as pessoas se organizam politicamente. Aquela organização política do feudalismo, ela era apropriada para relações feudais de produção, para relações de produção feudais, não para relações de produção capitalista. E é daí que surge só desligar aqui, gente. E é daí que surge, então, essa contradição e que vai levar à necessidade de revolução, né? Então, não quer dizer que haja uma reflexão, vamos manter o capitalismo porque é melhor para incentivar o eu, alimentar o egoísmo, né? Mas quer dizer que o fundamento do capitalismo é a sociedade centrada na individualidade, né? No individualismo, não é na individualidade, no individualismo, né? E aí, por consequência, momentos como esse de pandemia passa a ser natural que as pessoas percam parentes e as outras digam, é isso mesmo, né? Não tem outro caminho. Então, note que tudo isso é uma construção no interior da sociedade capitalista, né? E é uma construção que tem a ver com como as pessoas se organizam e produzem, não necessariamente que se pense e se idealize, vai ser feito tal coisa. Não, né? Quando se pensa e se idealiza, é uma coisa concreta, né? Por exemplo, no caso do Afeganistão, os Estados Unidos incentivou que a União Soviética acatasse o pedido do governo afegão e ocupasse o Afeganistão, né, final da década de 70, né? Década de 70 para 80. Uma ação política para levar a União Soviética a se desgastar com a guerra, né? Então, não é uma coisa de valorativa, de moral, não. É uma coisa de luta política, né? De conflito político. Quando o Luciano pergunta sobre se as políticas públicas seriam enxugar o gelo, sim e não, né? Veja, claro que o nosso povo viveu muito melhor no momento em que existia uma política salarial, existia uma política educacional, existia, enfim, uma série de políticas que nós tivemos aí durante um períodozinho, né, um suspiro que a gente teve entre 2003 e 2016. Agora, quando a gente olha
no conjunto, o que a gente percebe? Que todo aquele esforço de uma geração de trabalhadores para chegar ao governo e todas as políticas públicas que foram desenvolvidas e que foram boas políticas públicas, elas foram destruídas em 2 anos, né? E agora, 5 anos depois, elas foram massacradas. A gente está em um momento histórico no Brasil em que, por exemplo, nós estamos muito aproximados com a nossa década de 40. Em que sentido? A proteção do mundo do trabalho hoje é inferior à de 1943, quando é aprovada a CLT. Veja que os caras estão aprovando a MP agora, que vai dizer que o jovem não tem direito a férias, 13º, a nada. A nada. E aí qual é a desculpa do patronato? Dizer que essa juventude pobre, como não é qualificada, ela precisa de incentivos para conseguir emprego. Como é que a gente pode ver isso numa perspectiva não ideológica, numa perspectiva não idealista? A classe patronal brasileira, para reduzir seus custos, retira totalmente direitos básicos de quem trabalha, porque essa pessoa tem 18, 19, 20, 21 anos e a coloca para fazer os serviços que não requerem nenhum grau de habilitação, né? Mas apenas permitem a sua superexploração. É isso que eles estão fazendo, aprovando a MP que o trabalhador jovem, a juventude trabalhadora não tem direito a mais nada, né? E olhe que a gente já tinha menor aprendiz, essas coisas, né? Então, assim, o que aconteceu com a economia, né? O grau de industrialização hoje é baixíssimo. Hoje a economia brasileira voltou a ser primária, né? Agroexportadora. Então, sem dúvidas que temos que lutar por políticas públicas, mas tem que ter uma perspectiva dialética, né? É semelhante a, por exemplo, direitos humanos. Vamos então deixar de lutar por direitos humanos? De jeito nenhum, né? Se o lado de lá está esculhambando com direitos humanos, é o primeiro aspecto para saber que temos que lutar por direitos humanos, né? Fazer que nem Brizola dizia, né? Para onde a Globo for, todo lado oposto. A regra é mais ou menos essa, né? Se o lado da barbárie é contra os direitos humanos, quem somos nós para sermos contra? Agora, não dá para não ver os limites das políticas públicas e dos direitos humanos, né? Direitos humanos é uma construção dentro da lógica capitalista. E enquanto houver a lógica capitalista, as pessoas não terão acesso aos seus direitos humanos, ou esse acesso será restrito, né? Então, não adianta a gente achar que vai chegar um momento em que no interior da ordem capitalista a gente não vai ver o que aconteceu em São Paulo ontem, ou foi anteontem, né? Das pessoas sendo, enfim, espancadas na rua por forças policiais que deveriam proteger o seu próprio povo. Tudo bem? Então, eu faria essa ressalva de não ver como enxugar gelo, mas, ao mesmo tempo, ver os limites, né? Até porque, quando a gente faz luta política, a gente não diz, vamos lutar pelo socialismo amanhã, né? Eu, por exemplo, sou daqueles que acham que tem que falar em socialismo o tempo todo, porque, realmente, as pessoas têm que ouvir para entender o que é, refletir o que seria. Mas as pessoas vão lutar por aquilo que está visível aos seus olhos, né? É o direito à moradia, é o direito à educação, são os estudantes do IFRN tendo verba cortada, são os estudantes da UFESA tendo bolsa cortada. Agora, cada vez mais a compreensão de que os conflitos são em um patamar muito superior e que nesse patamar aqui embaixo a gente não consegue solucioná-los, né? E que esse patamar é importante, mas ele precisa de uma transformação radical e estrutural da sociedade. Porque, por mais que a gente tenha política de redistribuição de renda, etc., etc., se lá na hora que a gente produz a mercadoria tem um trabalhador sendo explorado, necessariamente não vai ter como um campo, né, o da redistribuição, consertar uma exploração no campo da produção. De maneira nenhuma. Isso daí é impossível. Ô, Daniel, me deixa fazer um adendo a essa tua explicação tão boa. Em relação às políticas públicas, no campo do ensino superior, por exemplo, nós vivemos a pior estrutura das 2 últimas décadas em matéria de financiamento do ensino público quanto à estruturação do ensino, pesquisa e extensão. Em relação à ciência, nós vivemos o pior orçamento e a pior estrutura de distribuição e amparo
da pesquisa e desenvolvimento no Brasil dos últimos 21 anos. A ciência nunca esteve tão desamparada, a despeito do volume de recursos que compulsoriamente teve de ser investido em vacina, em medicação, em estrutura pública para contenção e enfrentamento da pandemia, compulsoriamente. Por exemplo, o calendário de vacinação só existiu a partir de fevereiro de 2021, a despeito de estarmos há mais de um ano sob os efeitos drásticos da pandemia e por força de um imperativo do STF, que pediu do Executivo Federal esse calendário da vacinação para a população brasileira. Mas o que eu quero dizer, em relação à educação especial, por exemplo, na perspectiva da inclusão, nós vivemos o pior contexto de administração da educação especial dos últimos 30 anos. Nós agora aprovamos recentemente, foi aprovado, nós nos submeteram na educação uma medida provisória que atrasa em 30 anos o trabalho com crianças com necessidades educacionais especiais, que é de separá-las da estrutura convencional da escolarização de outras crianças ditas normais, o que foi superado há mais de 30 anos no Brasil. Mas nessa configuração de conjuntura que tu tão bem trabalhaste ao longo também dessa última explicação, as políticas públicas resolvem? Pois bem, nós estamos divididos em dois grandes paradigmas. Um paradigma que atende à satisfação imediata do capital, acolhe e atende incondicionalmente à satisfação imediata do capital, e outro paradigma que diz, olha, se a gente atender às necessidades imediatas do capital, a gente não vai dar conta de estruturar duradouramente, sistematicamente, políticas públicas que favoreçam o maior número de gente por o maior tempo possível. Então, a gente fica... por exemplo, a primeira vez que a discussão das cotas ela foi apresentada, o STF foi contra. E quem deu esse parecer pelo STF foi o único negro que havia no STF, que estabeleceu uma deliberação contrária à constitucionalidade das cotas nas universidades públicas brasileiras. Isso depois foi superado, enfim, mas está lá na história essa posição contrária dele em relação às cotas. Então, como é que a gente sustenta políticas públicas de modo duradouro e que façam frente a essa lógica de satisfação imediata do capital, sem consciência política do povo, sem consciência política dos segmentos estratégicos de infraestrutura e superestrutura? Não é possível. E no direito, o direito, não é a justiça, os juristas, o segmento que talvez pior partilhe de um paradigma outro que não seja esse da satisfação imediata do capital. O direito é, dentre os segmentos do serviço público, um dos mais reacionários, um dos mais aburguesados, um dos mais, a despeito de todo o movimento que vem sendo feito numa discussão mais humanitária, mais progressista, mais compromissada com o pacto civilizatório, com o contrato social, com o estado de bem-estar social, a despeito de todo esse movimento. Não é à toa que de 50 ocupações, 2, como tu bem disseste ainda há pouco, são acolhidas pelo judiciário brasileiro. 48 são estabelecidas pela reintegração de posse. Dado a visão extremamente liberal que os juristas no Brasil ainda possuem. Então, está na base dessa consciência, dessa apropriação de um outro método, dessa apropriação de uma outra concepção e paradigma de se pensar e fazer a vida, que depende a sustentabilidade das políticas públicas. Se a gente não opera no cerne, no núcleo duro dos paradigmas, essas políticas públicas, elas serão massacradas, elas serão contestadas, elas serão atribuídas em inconstitucionalidade. Está nessa base de consciência política, de mobilização de outros paradigmas que percebem e disputam a vida
essa necessidade da gente ir consolidando as políticas, defendendo essas políticas e ampliando cada vez mais essas políticas na direção do direito à vida, do direito a esse pacto civilizatório, que nós ainda não temos, dada a perspectiva altamente liberal com a qual as leis, não é, os dispositivos legais são pensados, defendidos e implementados. Veja, Wilma, eu vou pegar o teu exemplo para responder de novo essa pergunta de Luciano, né? Você falou das cotas. Não sei se vocês viram, mas agora, em 27 de agosto, saiu uma notícia de que no Enem de 2021, o número de pretos, pardos e indígenas inscritos caiu mais de 50%. O que quer dizer isso? Que nós ficamos 3 décadas num movimento belíssimo, né, de democratização da educação superior, e aí chegue numa família que só tem um jovem de toda a família cursando um curso superior e diga que política de cotas é enxugar gelo, né? Vão dar lapada na gente, a gente vai sair de lá correndo, pegue lapada. E de maneira correta, porque, enfim, são políticas que transformam a vida de famílias, de gerações, né? Então, note a importância dessas políticas públicas. Ao mesmo tempo, notem o limite das políticas públicas. Nós passamos 3 décadas construindo e 2021 a gente tem uma queda de 50% de inscrições de negros, pardos e indígenas. Por quê? Porque no interior da lógica capitalista, da ordem capitalista, a partir da maior organização da classe, nós vamos ter maior conquista de direitos. Mas logo depois havia um avanço do capital contra os direitos, uma destruição desses direitos. Se nós pegarmos no mundo que se diz civilizado, né? Enfim, a Europa, por exemplo, estado de bem-estar social, percebam que o estado de bem-estar social ele existiu enquanto havia o risco de revoluções socialistas nesses estados, enquanto a União Soviética estava de pé, enquanto a classe trabalhadora nesses países tinha um grau de organização e mobilização. Em um momento imediatamente posterior, quando tem a desarticulação da classe, quando tem a queda da União Soviética, nós vamos ter, e aí entra nessa perspectiva, né, da globalização que foi colocada aqui, nós vamos ter cada vez mais uma desregulamentação de direitos. O sistema de saúde inglês, por exemplo, se transformando numa coisa privada, né? Notem que nós vamos ter, então, um período de desconstrução daquele ideário que seria de um capitalismo com direitos civilizatório, com bem-estar da classe trabalhadora. Porque, na verdade, ele só foi possível enquanto esses países mantinham colônias na África e ditaduras na América Latina. E daí a importância de ter o marxismo como método, né? Porque a gente utiliza as suas categorias e ferramentas para compreender a realidade. Olha aí a totalidade, né? Marx falou que o capitalismo ele é expansivo por natureza. Aí quando a gente vê, quando a União Soviética cai, vem uma história de globalização. O que é isso? É o capitalismo unir o mundo todo. Ah, mas vai unir recebendo refugiados? Não, refugiado vai para a cela, que nem bicho. Inclusive separa a criança de pai. Vai fazer sabe o quê? Vai unir o mundo a partir de relações comerciais. Ou seja, países ricos exportam produtos industrializados, países pobres exportam matéria-prima e consomem seus produtos. As mesmas regras de sempre, né? Então, notem que toda a luta por política pública ela é fundamental, desde que a gente parta da perspectiva de que para uma sociedade latino-americana, não há um outro caminho que não a superação da sua inserção dependente do capitalismo internacional. Eu diria mais, não há outro caminho senão o socialismo. Percebam que dos países da América Latina, todos os que tiveram revoluções que foram nacionais, Bolívia, Nicarágua, etc., não triunfaram. O único país que ficou de pé até hoje foi Cuba, que foi uma revolução socialista.
E todos os outros países que não tiveram nem Revolução Nacional, nem nada, estão como estamos nós, como está o Chile, que as pessoas diziam ser um exemplo, e 2 décadas depois, né, cai a manta e se percebe o caso concreto de como é o padrão de vida, né, do povo chileno. Então, pegando o que Leilson coloca aqui, né, então acho que é isso, né? A tese da globalização é essa, que está na hora do mundo todo ser um só, enfim. E realmente a gente tem forças produtivas de um jeito que daria como, né, o ser humano é um ser social. Então, que bom seria se nós tivéssemos condição de conhecer o mundo, né? O que conhece o mundo nesse momento são as mercadorias, não são as pessoas. E é claro que esta lógica da globalização, principalmente de mundo unipolar, quem dita as regras é os Estados Unidos, a OTAN, ela vem sendo ameaçada pela China, né? E cada vez mais ameaçada. Na nossa opinião, é difícil os Estados Unidos conseguir reverter o processo que está em curso. Bom, o João coloca aqui sobre a diferença de interesses políticos e econômicos da classe trabalhadora. Eu acho que você está se referindo, João Ramos, a uma coisa que Gramsci dizia, que a gente tem que transformar nossas demandas econômico-corporativas em ético-políticas. O que Gramsci estava dizendo? Que o operário que luta por reajuste de salário, etc., etc., nessa luta política ele percebe que o seu problema não é só o reajuste de salário. O seu problema é a sua casa, é a sua cultura, é a sua alimentação. Percebe que nem ele, tem inúmeros outros que não estão na sua condição de operário, estão na condição de desempregados, e começa a perceber que esta pauta econômica corporativa que se refere ao seu grupo, ela tem uma pauta maior, né? Ou seja, ela se transforma numa pauta ético-política, libertar o conjunto da classe trabalhadora. Isso vale para tudo, né? Vale para a luta das mulheres, para a luta de negros e negras, para a luta de pessoas LGBTs, para a luta sindical. Ou seja, nós temos as nossas pautas específicas, mas que é possível também construir uma pauta maior, unitária, que seja de libertação do conjunto das amplas maiorias que são exploradas nessa sociedade que nós vivemos. Inclusive de América Latina, não é, Valença? Inclusive de América Latina, mais ainda, né? É uma região que o nosso papel sempre foi, primeiro como colônia, depois como ditaduras, depois como neoliberalismo, mas percebam que o nosso papel sempre foi irrigar os Estados Unidos, né? Então, enquanto perdurar essa posição, não tem outro caminho. Chegaram mais comentários aqui. Mais alguma pergunta, gente? Ninguém? O Valença, e essa questão do ser social, que ainda há pouco tu comentaste em relação à colocação aí de um dos colegas no chat, essa é uma discussão tão profunda, que a gente precisava ir, ao longo de todo esse encontro, e conversando com mais vagar no aprofundamento, no desdobramento dessa questão. Porque o que é ser social, né Valença? O núcleo duro está aí na tua resposta, mas o ser social, ele não é necessariamente aquele ser que compete, aquele ser cuja habilidade e competência desenvolvida nos seus processos de escolarização seja aquele para competitividade, o mais competitivo, o mais aguerrido, o mais preparado, o mais competente do ponto de vista de ser o lobo do seu próximo, o homem sendo o lobo do próprio homem. Então, o ser social é algo como Marx, em Ontologia do Ser Social, discute, que é o que é que o constitui enquanto indivíduo, enquanto sujeito social, em um processo de sociabilidade humana que o favoreça a vida junto ao seu semelhante, a partir desse coletivo com o seu semelhante, em prol da qualidade
estrutural das suas condições de existência, das suas condições materiais de existir. Então, o ser social, ele não é esse indivíduo que compete e que no mercado de trabalho corrobora, anui a expoliação, a expropriação, a exploração, a garantia de contratos, a sacralização da propriedade privada, não dá nenhum trabalho para o processo de convivialidade com os diferentes em relação às possíveis tensões que decorram desse conflito de interesses. Nesse processo de convivialidade humana, o indivíduo social não é aquele, o ser social não é aquele que não gera problema, não é aquele que convive com o diferente, buscando uma relação harmônica que, a bem da verdade, não existe. Haja vista que as interações humanas são dialéticas e, como tudo que é dialético, por ser o ser social ontológico, está envolto no conflito, nas tensões, nas contradições, no movimento, em disputas estruturais por mudança, que favoreçam interesses singulares, de frações de classe, de grupos. Então, o que é ser social? E Marx ajuda muito nessa caracterização do ser social, quando ele puxa a questão da ontologia que qualifica esse ser e que sem a qual não há sociabilidade humana possível de ser constituída. Eu penso que essa discussão a gente vai precisar voltar a ela também ao longo desses encontros que a gente vai discutindo essa teoria marxiana. Você está invisível. Exatamente, Yama, sem dúvida alguma. Gente, creio que vamos terminando por aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário. Foi tudo tranquilo, deu para acompanhar. Regi está perdendo o link. O link do livro é este aqui. Porém, vocês vão ver que na Amazon está num preço de R$80 para garantir o lucro do bilionário lá que eu citei, né? Caso vocês queiram, na promoção de R$25 mais frete, vocês falem comigo no celular. Alguém pediu o link da presença, se puder colocar também, que eu não tenho aqui. Tá aí, o Google Forms. 84, gente. RN. Juan, qual a palavra você? Obrigado, gente, pela paciência, pela atenção. E foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde aqui desta segunda-feira. Perdão aí pela dificuldade aí com link, essas coisas. Bom, gente, espero que tenham gostado da formação e gostaria de relembrar... Desculpa interromper, eu estava tentando acessar o link da presença, eu estou caindo, minha conexão está caindo, eu tive que resolver alguns problemas hoje, cheguei um pouco tarde e minha conexão está caindo sem parar. Aí alguém poderia reenviar o link da presença para mim? Por favor, por gentileza? Na hora que eu fui pegar o link, caiu. Desculpem, viu, gente? Sem problema, tá? Os meninos acabaram de enviar no chat. Tá bom, amigo, obrigada. Nada, tá sem bom. problema. Desculpa interromper. Não, sem problema. Bom, gente, só relembrar as datas das próximas formações, né, do curso. O próximo encontro vai ser dia 20 de setembro, sobre o método em Marx. Aí depois, 18 de outubro, Marxismo, Mulheres e Questão Racial. E 15 de novembro, Direito e Marxismo. Essas datas vocês conseguem no nosso Instagram, é o Instagram do GEDIC, vocês podem seguir lá. E quem tiver interesse em entrar no grupo, né, pode falar, Daniel já colocou o contato dele aí, pode falar também lá no Instagram do GEDIC, que a gente manda o link do grupo para vocês irem acompanhando as atividades. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação e até o próximo encontro.